Fala, galera. E aí, beleza? Estou passando aí, então, para a gente poder falar um pouquinho na área de eletroquímica, tá? Para vocês, mais precisamente na parte de pilha. Beleza? Vamos lá, então? Nácio, o que seria, então, para nós a eletroquímica? A eletroquímica, pessoal, na verdade, nada mais é que o estudo das reações, olha só, que produzem corrente elétrica, ou reações que são produzidas pela passagem de corrente elétrica. Quando você gera energia, você tem o quê? A representação de uma pilha. Quando você consome energia, você tem a eletrólise. Basicamente, isso para nós, ok? E todo o processo da eletroquímica vai envolver o quê? Uma oxirredução. A oxidação, todo mundo lembra que é a perda de elétron, a redução é o ganho de elétron, e aí uma reação de oxirredução onde há a transferência de elétrons, certo? E nós todos aprendemos o quê? Basicamente a calcular o nós, que é determinar a carga elétrica do íon, o número de átomos, o número de elétrons, desculpa, que ele ganhou ou perdeu. Belezinha? Tranquilo? Aí você fala assim, na pilha de Daniel, qual foi a ideia de Daniel para chegar à tua pilha? É como se ele tivesse mergulhado, por exemplo, uma lâmina de zinco, uma chapinha de zinco, numa solução de sulfato de cobre. Ele observou com o tempo o quê? O depósito de cobre sobre a lâmina e, ao mesmo tempo, o quê? A corrosão da barrinha de zinco. Inácio, isso levou ele a pensar o quê? Ele observou basicamente essa reação, olha só, uma reação de simples troca, o zinco deslocando o cobre. Mas para isso, o que, que você tem que observar? Olha os elétrons. Eles migraram do zinco para o cobre. Então, o zinco perdeu elétrons, sofreu oxidação. E o cobre recebeu esses elétrons, sofreu redução. Olha a sacada de Daniel. Ele percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco aos íons cobre por um fio condutor externo. E este movimento iria gerar o quê? Corrente elétrica. Olha a sacada do cara. Para isso ele vem e cria uma pilha. Ele pega dois eletrodos, percebam lá, um de zinco e um de cobre, mergulha em soluções de zinco, sulfato de zinco e sulfato de cobre, separados aí por uma parede porosa, e ele deixa esse processo ocorrer. Liga por um fio externo, olha só, ele deixará o processo acontecer. Observando que, olha lá, o polo negativo é o meu ânodo, é o local de onde saem os elétrons. Ânodo é o local, então, onde virá ocorrer o quê? Oxidação. Por que que o zinco, Inácio, está sofrendo oxidação? Porque ele tem maior capacidade de oxidar. Ele tem maior potencial de oxidação, ou o menor de redução. Por que que o cobre está sofrendo redução? Porque ele tem maior potencial de redução, maior capacidade de reduzir, ok? Então, sempre o polo negativo é o ânodo, local onde ocorre oxidação. O polo positivo é o teu cátodo, local onde ocorrerá a redução. Inácio, mas como ficaria essa representação para nós? Você tem basicamente ocorrendo isso, olha lá. Como você descobre que o cobre tem maior potencial de redução, ele sofrerá redução. Já o zinco sofrerá o quê? Oxidação. E lembre que os elétrons, eles migram daquele que oxida para aquele que reduz, pelo fio condutor, ok? Tá aí, ó. Observe lá, então, a barrinha de zinco sofrendo corrosão, oxidação, liberando vários cátions zinco para a solução. Enquanto o cobre, olha lá, ele captura os elétrons, forma cobre metálico que se deposita sobre o eletrodo. E aí você tem a ponte salina. E para que serve essa ponte salina? Ela permite fluxo de íons, para que a concentração da solução permaneça constante. Então, como você observa, olha só, que no ânodo tem excesso de cátion, quem que migra aí, ó? Ânion. Já no cátodo, você observa excesso do quê? Falta, na verdade, do quê? De cátion. Quem que migra aí? Os cátions. Basicamente, você vai guardar o quê? CCAA. Cátion migra para o cátodo e ânion migra para o ânodo. Beleza? Tranquilos? Tá? Então, à medida que a reação vai ocorrendo, observamos o seguinte, olha lá. Nas soluções teremos a passagem dos íons em excesso de um lado para o outro através da ponte salina. CCAA. Cátion vai para o cátodo, ânion vai para o ânodo. O eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo, logo você observa que ele é o ânodo, ele sofreu oxidação, ele sofreu corrosão, ele é o nosso polo
negativa, é de onde os elétrons saem. A solução do sulfato de zinco vai ficando mais concentrada em cátion, a solução do sulfato de cobre vai ficando mais diluída, porque o cobre sofreu deposição, ele é o cátodo, redução, certo? A massa dele aumentou. Tranquilos? Bom, e aí você fala assim, Nácio, então o que aconteceu? Olha lá, o zinco sofreu oxidação, perdeu 2 elétrons. O cobre sofreu redução, ganhou 12 elétrons. Qual seria a nossa equação global? Zinco metálico, formando zinco 2+, cobre 2+, formando cobre metálico. Aí, ó, bem tranquilinho. E aí você diz assim, Inácio, mas e qual é a convenção dessa representação da pilha? É sempre dada dessa forma, pessoal. Percebam que as duas barrinhas ali separam o quê? As duas semicélulas. No primeiro lado, do lado esquerdo, o zinco 0 barra zinco 2+, mostrando que o zinco oxidou. Do seu lado direito, cobre 2+, uma barrinha, cobre metálico, mostrando que o cobre reduziu. Esta é a representação esquemática de uma pilha. Assim você já descobre quem oxidou e quem reduziu. Tranquilos? Beleza, moçada? Agora, Inácio, como que é calculada a voltagem de uma pilha, a força eletromotriz de uma pilha, o potencial de eletrodo? Foi padronizado o hidrogênio para medir o quê? A capacidade de oxidar ou reduzir dos outros elementos. Tá? Ele tem potencial igual a 0. Foi dado a ele potencial de eletrodo igual a 0. E todos os outros foram comparados a ele. Tá? Aí você fala assim, Inácio, nesse caso, então, olha lá, o hidrogênio recebendo 2 elétrons, formando 2 mols de 11H+, olha o potencial dele, vale 0, certo? Aí você fala, e como que nós calculamos, então, no caso daquela pilha de Dehner? Você tem exatamente o seguinte, observe aí, ó, embaixo, na tabela dos potenciais padrão de eletrodo, o zinco sofrendo redução, olha o potencial dele, menos 0,76 volts. O cobre de 2+ indo a 0, também sofrendo redução, olha o potencial dele, mais 0,34 volts. Isso mostra o que para você? Que o potencial de redução do cobre é maior que o do zinco. Logo, o cobre tem maior capacidade para sofrer redução. Então, ele vai reduzir. Já o zinco terá que oxidar. Logo, eu preciso fazer o quê? Inverter a equação dele. Quando eu inverto a primeira equação do zinco, eu troco o sinal do potencial. Era negativo, ele passou a ser positivo. Observe lá você, mais 0,76 volts. Já o cobre, a equação foi mantida, o potencial também. Somo as duas equações, cancelo os elétrons. Chego à equação global. Somo também os potenciais, me deu mais 1,10 volts, mostrando para você que o ΔE, o potencial de eletrodo positivo, trata-se de um processo espontâneo, logo trata-se de uma pilha. Ok? Tranquilo, galera? De boa? Aí, lembrando então, cátodo redução, cátodo é polo positivo, ânodo oxidação, ânodo é polo negativo. Os elétrons sempre migram pelo fio, do ânodo para o cátodo. A ponte salina permite fluxo de íons, certo? Como que é? CCAA. Cátion vai para o cátodo, ânion vai para o ânodo. Tranquilo? E dados os potenciais, não esquecer, aquele que tem o maior potencial de redução, sofre redução. O outro, eu inverto, porque o outro irá sofrer oxidação. Beleza? Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos. Valeu, galera.